Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós vamos falar nessa aula sobre parágrafo de conclusão do texto dissertativo argumentativo modelo Enem. Nós já vimos muito bem que a introdução é aquela exatamente onde a gente apresenta a tese. Pode ser analítica, pode ser sintética, a gente já apresenta o nosso posicionamento, já sabe exatamente o que vai defender, perfeito? Fizemos o desenvolvimento, trabalhamos com algumas estratégias, as quais a gente ainda vai ver, mas vamos imaginar o nosso texto. Já fizemos o desenvolvimento, justificamos aquela tese analítica ou sintética, mostramos por que aquela tese se sustenta, defendemos essa tese por meio de argumentos e agora é hora de trabalhar a conclusão. Você deve estar se perguntando, bom, se nós trabalhamos a introdução, por que nós vamos para a conclusão agora e não para o desenvolvimento? Porque a conclusão está diretamente marcada e relacionada exatamente com a introdução. Então é isso que nós vamos ver agora, tudo bem? Para você trabalhar um parágrafo de conclusão modelo Enem, você precisa saber para que serve um parágrafo, inclusive, né? Ele serve exatamente para você, no caso do Enem, para você apresentar uma saída, para você apresentar uma alternativa em cima de toda a problemática relacionada e desenvolvida ao longo do seu texto, perfeito? Então, quando você trabalha com o seu texto, lá na introdução você colocou uma tese, defendeu essa tese ao longo do desenvolvimento por meio de argumentos, ou seja, você problematizou e fez uma reflexão em cima, agora cabe a você trazer uma solução exatamente para esse problema. Então, a função da conclusão, no caso do Enem, é exatamente essa daí. O que é que eu tenho que apresentar como solução, como saída para o tema abordado, perfeito? Bom, eu tenho, numa conclusão de uma redação do Enem, eu tenho uma solução para apresentar. Então, eu tenho que apresentar 5 elementos em cima dessa proposta de intervenção, que nós chamamos exatamente de PI. Então, vamos dar uma olhada. Uma PI, proposta de intervenção, tem que apresentar 5 elementos, né? Ou seja, quem é que faz essa proposta de intervenção, qual é a proposta de intervenção, qual é o meio, que é como essa proposta de intervenção vai ser colocada em prática, qual é o efeito, né? Isto é, o que é que vai acontecer se essa ação for colocada de fato em prática e o detalhamento. O detalhamento é qualquer informação adicional sobre qualquer um desses itens que a gente acabou de ver. Tudo bem? Beleza? E aí, quando você vai fazer isso, você precisa se atentar a todos esses elementos dentro de uma harmonia do seu texto, né? Então, vamos ver como é que isso aparece numa redação Enem, nota 1000, 2019. Então, dá uma olhada, vamos ler. Portanto, fica evidente a importância do cinema para a construção de uma sociedade mais culta e a necessidade de democratização desse recurso. Nesse âmbito, cabe ao Ministério da Educação e da Cultura promover o maior acesso ao conhecimento e ao lazer por meio da instalação de cinemas públicos nas áreas urbanas mais periféricas, que deverão possuir preços acessíveis à população local, a fim de evitar a situação de alienação e insuficiência intelectual presente nos membros das classes mais baixas. Desse modo, o cidadão brasileiro poderá atingir a condição de plenitude da essência prevista por Aristóteles, destacando-se logo das outras espécies animais através do conhecimento e da cultura. Muito bem, então eu tenho aí um parágrafo de introdução. Aliás, parágrafo de conclusão, né? Eu tenho a introdução dele, que é exatamente essa parte, né? Portanto, fica evidente a importância do cinema para a construção de uma sociedade mais culta e a necessidade de democratização desse recurso. Depois eu tenho o desenvolvimento desse parágrafo, perfeito? Vamos analisar exatamente um por um, né, dos elementos que a gente acabou de perceber nesse parágrafo de conclusão. Dá uma olhada na primeira parte. Portanto, fica evidente a importância do cinema para a construção de uma sociedade mais culta e a necessidade de democratização desse recurso. Veja, essa primeira frase, marcada pelo portanto, é exatamente uma frase que nós chamamos de retomada de tese, que pode ser também a retomada do tema, vai depender do que você colocou lá em cima, perfeito? Então, essa primeira frase nós vamos chamar de frase inicial. Ela inicia o parágrafo de conclusão e ela retoma o tema ou a tese, perfeito? Depois nós temos a segunda parte, que é, nesse âmbito, cabe ao Ministério da Educação e da Cultura. Veja que eu trouxe o agente. Quem é responsável por essa ação interventiva? Ministério da Educação e da Cultura. Depois, cabe ao quê?
né? Cabe ao Ministério fazer exatamente o quê? Promover o maior acesso ao conhecimento e ao lazer. Isso é ação interventiva. Veja que o parágrafo é muito bem construído. À primeira vista, quando a gente está lendo, a gente não percebe nada disso, né? Bom, continuando aqui, então cabe a quem? Ministério da Educação e da Cultura, exatamente o quê? Promover o maior acesso ao conhecimento e ao lazer. Por meio do quê? Como é que isso vai acontecer? Por meio da instalação de cinemas públicos nas áreas urbanas mais periféricas. Ou seja, para que o Ministério da Educação promova o maior acesso ao conhecimento e ao lazer, ele precisa instalar cinemas. Talvez o verbo instalar não seja o melhor, mas a ideia, por enquanto, está perfeita, né? Então ele tem que construir cinemas, tudo bem? Veja, esse é o meio. Depois eu tenho, né? Não, eu pulei um trechinho, vocês vão entender depois por quê. A fim de evitar a situação de alienação e insuficiência intelectual presente nos membros das classes mais baixas. Dá uma olhada, a fim de evitar. Então, se de fato, por meio da instalação de cinemas, houver uma promoção do maior acesso ao conhecimento, isso vai levar a uma finalidade que vai evitar a situação de alienação e insuficiência intelectual presente nos membros das classes mais baixas. Então eu tenho quem vai fazer, eu tenho o que é que vai ser feito, por meio do que isso vai ser feito, e eu tenho a fim de que isso vai ser feito. Então veja, o parágrafo ele é muito bem construído, né, do ponto de vista da sua estrutura. Agora dá uma olhada, eu tenho duas informações aí nesse parágrafo, uma eu pulei, né, que é exatamente essa que está entre travessões, né? Dá uma olhada aí na quarta linha. Então eu tenho que deverão possuir preços acessíveis à população local. Entre os travessões eu tenho uma informação adicional, isso é um detalhamento. Não basta dizer que é por meio da instalação de cinemas públicos. Como detalhe, uma informação adicional é que ele também deve ter preços acessíveis à população local. E aí, no final eu tenho assim, desse modo, o cidadão brasileiro poderá atingir a condição de plenitude da essência prevista por Aristóteles, destacando-se logo das outras espécies animais através do conhecimento e da cultura. Bom, então, o que a gente tem aí? A gente tem duas informações adicionais. Primeiro, detalhamento 1, nós vamos chamar de preços acessíveis. E o detalhamento 2 é essa última frase que a gente chama também de frase final. Veja, eu tenho uma frase inicial, fica evidente, portanto, a importância do cinema, e aqui eu tenho uma frase final, que é exatamente desse modo. E aí eu vou jogar um desdobramento de toda a ação, de toda a API praticamente. Esse desdobramento também é um detalhamento, tudo bem? Então vejam, parágrafo aparentemente simples, mas muito bem construído. Este parágrafo, de fato, merece 200 pontos, né, porque ele é API na sua totalidade, né, uma API íntegra, de fato, ou integral, né, fica melhor. Né? Dá uma olhada do ponto de vista agora, nós vamos dar uma olhada na questão da coesão. Veja como os elementos aparecem aí, né? Eu tenho portanto, eu tenho nesse âmbito, eu tenho por meio, eu tenho afim, eu tenho desse modo, eu tenho um logo. Essas expressões são as expressões que garantem a coesão no parágrafo. Ou seja, todas as informações que nós vimos são apenas informações. Agora eu preciso conectar, eu preciso organizar melhor essas informações por meio de elementos conectivos, marcadores textuais, né, são os elementos da coesão. Tudo bem? Então veja, eu tenho tudo o que eu preciso de fato para ter uma informação, né, bem adequada. Bom, vamos ver tecnicamente como é que esse parágrafo é construído. Tecnicamente, como é que esse parágrafo de conclusão deve ser articulado, né, em cima dessas informações. Será que a gente escolhe as melhores palavras? Que palavras são essas? Como é que a gente introduz uma ação, um agente, né, e por aí vai. Vamos dar uma olhada primeiro no agente. Primeira coisa a considerar no agente é o agente é aquele que tem a atribuição de agir, né? O agente é aquele que tem a função. Então, eu não posso atribuir a um agente uma ação que não é da sua atribuição. Então, eu preciso saber exatamente quem é o meu agente para saber exatamente qual é a ação. Ou o contrário, eu preciso saber qual é a minha ação para saber qual é o meu melhor agente. Então, dá uma olhada que nós temos aqui
nós temos uma série de agentes, né? Anvisa, escola, Estado, família, governo, ONGs, sociedade, mídia, ministério, prefeitura, hospitais, planos de saúde, por aí vai. Veja que eu tenho aqui muito específico, né? Eu não vou ficar falando apenas de Estado, governo, né? Escola. Eu tenho tem que ter várias opções, eu tenho que ter um leque de opções. Então, o ideal é que eu tenha esses elementos, né, que a gente está vendo aí como opções, beleza? Introduzindo o agente, dá uma olhada no verbo que eu vou utilizar ou na expressão que eu vou utilizar para entrar com o agente. Cabe a quem, é papel de quem, é dever de quem, é necessário que... Quem é que é o agente, né? Então é necessário que o Estado, é necessário que a família, é preciso que o Estado, é preciso que a família, é fundamental que a família, que o Estado, e por aí vai. Dá uma olhada que eu tenho várias estratégias, né? Agora vem o verbo, que a gente chama, né, ou pelo menos eu chamo de verbo de encaminhamento da ação. Dá uma olhada na precisão lexical. O que é que de fato eu quero que ele faça? Então vou usar um verbo adequado. É acompanhar, é ampliar, é aplicar, aprimorar, criar, conceder, definir e por aí vai. Fiscalizar, gerar, organizar, orientar, promover. Eu não vou ficar falando simplesmente fazer. O governo não faz. Por exemplo, se eu quero dizer alguma coisa do tipo como nós vimos agora há pouco, né? Eu tenho lá cinemas. Então eu posso ter, por exemplo, assim, oferecer cinemas. Eu posso ter determinar cinemas, vai ficar estranho. Implantar cinemas, cinemas não são implantados. Regulamentar cinemas vai ficar estranho também. Realizar cinemas também fica estranho. Investir em cinemas, aí é investir em cinemas, ou seja, eu posso até entender que investir seja criar, ou eu posso entender que os cinemas já existem, mas é preciso investir neles, até para ele ter um valor mais em conta, por exemplo, oferecer uma estrutura um pouquinho melhor. Instituir, eu não instituo os cinemas, nem introduzo os cinemas. Veja a precisão lexical. A melhor palavra é sempre aquela que, do ponto de vista da precisão lexical, ela é mais específica. Sempre é esse o melhor verbo. Perfeito? Aí eu tenho a questão do meio, né, e do efeito. Então dá uma olhada aqui. Expressões eu utilizo para introduzir o meio. Por meio de, por intermédio de, mediante a, via, então por via de alguma coisa, recorrendo a. Finalidade, a fim de, com o intuito de, com o objetivo de, objetivando, né, com o propósito de. Então veja, finalidade eu tenho alguns verbos aí. Dá uma olhada que lá no meio eu tenho recorrendo a. Aqui na finalidade eu tenho objetivando e na consequência eu tenho resultando em e também consequentemente por conseguinte. Nas três eu tenho o gerúndio, não tem nenhum problema utilizar o gerúndio desde que fique claro, quando eu utilizo um objetivando, eu estou deixando claro que é o objetivo, que é a finalidade. Quando eu coloco o recorrendo a, esse recorrer a alguma coisa significa por meio de alguma coisa. E a consequência, né, como efeito, eu coloquei resultando em. O resultado de alguma coisa é a consequência de alguma coisa, portanto é o efeito. Veja que nós estamos trabalhando do ponto de vista técnico agora uma API exatamente em cima desses itens, né, que compõem a API. Agora vem um detalhamento, né, aquela informação adicional que nós falamos, né? Qualquer informação adicional sobre qualquer um dos elementos que nós acabamos de ver é o chamado detalhamento. Vamos dar uma olhadinha mais ou menos o que é o detalhamento agora do ponto de vista das informações. O detalhamento pode ser qualquer informação que seja uma explicação, que seja uma justificativa, que seja uma expectativa, que seja um passo a passo, que seja um desdobramento. Mas dá uma olhada, explicação do quê? Eu consigo explicar a ação e consigo explicar o meio. Uma justificativa do quê? Eu justifico por que aquele agente. Então, por que a família, por que a escola, por que o governo? Eu consigo justificar também a ação. Então, se ele tem que construir praças públicas, por exemplo, né? Por que construir praças públicas? Né? Qual é a importância da construção de praças públicas? Se eu posso justificar o meio, também posso colocar essa informação para justificar. Isso tudo é o detalhamento. Passo a passo da ação, do meio, desdobramento, que é aquela última informação que nós vimos, tudo isso é o detalhamento, né? Para a gente, de fato, compor, escrever um parágrafo de conclusão, a gente precisa levar em consideração todos esses elementos. Tecnicamente, veja, não é um parágrafo difícil, mas exige muito treino, muita prática. Então, toda vez que eu escrever um parágrafo, eu preciso observar se tem esses 5 elementos, né? É fácil identificar o agente? Esse agente é o melhor?
esse agente de fato tem atribuição dessa ação? Essa ação é a melhor? Essa ação requer um meio. O meio que eu coloquei é o melhor meio? Veja, eu tenho que utilizar a expressão por meio de, por intermédio de. Se eu tenho uma ação, eu tenho um meio, eu tenho um agente, eu tenho que ter um efeito. O que é que vai acontecer caso isso seja feito? De preferência, se eu trabalhar uma única API, eu coloco duas informações como efeitos. Eu coloco exatamente a finalidade e coloco também a consequência. Isso sim é um parágrafo bem construído. E aí eu preciso pensar no meio do parágrafo um elemento que é o detalhamento, né? Então, explicação justificativa, por exemplo, lá no meio do parágrafo, e um outro detalhamento, uma outra informação eu coloco no final do parágrafo, que é aquela informação que vai exatamente como nós falamos, né? Que é a última frase, então é a frase final. Para eu colocar tudo isso em prática, eu preciso, de fato, ler muitas redações nota 1000, eu já disponibilizei para vocês essas redações nota 1000, e aí você dá uma olhada, analisa legal, pode copiar a estrutura, não exatamente as informações, né, mas a estrutura desses parágrafos. E um dos materiais que eu dei para vocês também tem vários modelos de último parágrafo de um texto. Perfeito? Então veja, tranquilo, nenhuma dificuldade para a gente fazer um parágrafo de competência 5 valer 200 pontos. Certo, meninos? Bom, é isso daí. Espero que vocês tenham curtido a aula, tenham aprendido legal, ok? Valeu, gente. Abraço. Tchau, tchau. Até a próxima.